E aí, vamos falar sobre uma coisa que ficou escondida por quase 30 anos no código da internet e que, agora, está vindo à tona para talvez remodelar todo o comércio online como a gente conhece. É um protocolo que promete mudar completamente como o valor se move na web e o momento para isso, não podia ser melhor. Então, vamos mergulhar fundo no protocolo X402. O nosso roteiro aqui é o seguinte: primeiro, entender o problema que ele veio resolver, depois, como exatamente ele funciona, qual a aplicação matadora dele na era da inteligência artificial, a conexão com o universo cripto e, claro, um choque de realidade para a gente separar o que é promessa do que é só barulho. Para começar, a gente precisa voltar lá atrás e entender uma falha fundamental no design da web. Um tipo de pecado original que acabou nos trazendo a internet que temos hoje, sabe? Cheia de anúncios, rastreadores e muros de pagamento por todo lado. Essa pergunta é a chave de tudo. Por que a internet é assim? A resposta está na falta de uma forma nativa, direta, de fazer pagamentos na web desde o comecinho dela. E essa ausência não foi um detalhe pequeno não, hein? Ela literalmente moldou todo o modelo de negócios que a gente vê hoje em dia. Pensa só nisso, lá em 1997, os criadores da web já tinham previsto que a gente ia precisar de pagamentos digitais. Eles até reservaram um código específico para isso, o 402. Só que a tecnologia simplesmente não existia na época, então o código ficou lá, adormecido. Para preencher esse vazio de receita, o que surgiu? A economia da atenção, dominada por publicidade e mais tarde por assinaturas e intermediários que cobram taxas altas. O sonho original era lindo, uma web aberta, direta, onde valor pudesse ser trocado tão fácil quanto informação. A realidade, porém, ela se tornou bem mais complexa e cara. A visão era simples, mas a tecnologia para fazer acontecer ainda não estava pronta. Agora, vamos para a parte boa, para a solução. Vamos ver como esse código antigo está sendo finalmente ativado agora que a tecnologia, mais especificamente a criptografia e as blockchains, finalmente alcançou aquela visão original lá de trás. E aqui é fundamental entender uma coisa. O X402 é um padrão aberto, que nem o HTTP. Não é uma empresa, não é uma moeda nova. Pensa nele como uma camada de infraestrutura para a internet que qualquer um pode usar para construir coisas novas. O processo é de uma simplicidade genial. Olha só. Um cliente, que pode ser um navegador ou um agente de IA, pede alguma coisa. O servidor responde, ok, mas para isso você precisa pagar, e já manda a fatura. A carteira do cliente paga e refaz o pedido, agora com uma prova criptográfica de que pagou. O servidor checa essa prova e, pronto, libera o acesso. Tudo automático, instantâneo e sem precisar preencher um formulário sequer. Essa analogia da máquina de vendas é simplesmente perfeita. O pagamento deixa de ser um desvio, algo que acontece em outra página, com um intermediário no meio. Ele vira parte da própria conversa entre o cliente e o servidor. É uma troca de valor nativa, instantânea e sem atrito nenhum. Certo, mas por que isso importa tanto agora, depois de quase 30 anos? A resposta para essa pergunta tem só duas letras, IA. O crescimento explosivo da inteligência artificial é o que muda tudo. E essa frase, ela resume tudo. Os nossos sistemas de pagamento de hoje foram desenhados para cliques humanos, para gente preencher dados de cartão. Eles são completamente inadequados para uma nova economia, uma economia de agentes de IA que precisam fazer milhares, talvez milhões, de microtransações por segundo. Quando esse atrito do pagamento vai para perto de zero, as possibilidades são incríveis, principalmente para IA. Imagina só, agentes autônomos pagando por acesso a APIs em tempo real, ou criadores de conteúdo recebendo frações de centavos por cada leitura, sem nenhum intermediário. É uma internet onde o valor pode fluir tão livremente quanto a informação flui hoje. E olha, isso não é só teoria não. 10.000%. É isso mesmo, esse foi o crescimento no volume de transações usando o X402 em apenas um mês. É um sinal claríssimo de que os desenvolvedores estão abraçando a ideia para construir essa nova economia e a base para tudo isso, claro, é o universo cripto. Essa adoção toda nos leva direto para a ponte que o X402 está construindo entre a web que todo mundo usa e o universo de DeFi, Bitcoin e outras criptomoedas. Aqui tem um ponto importante para a gente não confundir as coisas. Existe o X402 e o L402, que é tipo um primo dele focado em Bitcoin. Eles são complementares. O X402 funciona como uma estrutura universal que não depende de uma blockchain específica, enquanto o L402 é uma implementação feita sob medida para o ecossistema do Bitcoin.
E as diferenças de arquitetura são cruciais. O L402, por ser ligado à Lightning Network, foi pensado para pagamentos feitos por humanos, com baixa frequência. Já o X402 foi projetado para o futuro, para um volume altíssimo de transações feitas por agentes de IA. Ele já nasce multi-chain, funcionando com stablecoins em redes como Solana e as compatíveis com EVM, e usa um modelo de pague conforme usa, que é muito mais flexível. Isso abre um leque de opções gigantesco para integrar pagamentos nativos em todo tipo de aplicação DeFi e dApps. Bom, mas com tanto potencial, com tanto hype, a gente precisa sempre separar a tecnologia, que é revolucionária, da especulação. Então, é hora de um necessário choque de realidade. E com todo esse entusiasmo vem um alerta que é inevitável. A tecnologia é muito promissora, mas como os observadores do mercado já estão apontando, o espaço já está sendo inundado por tokens fraudulentos tentando ganhar dinheiro em cima do nome X402. E aqui está talvez o ponto mais importante de toda essa nossa conversa. O protocolo X402 é um padrão aberto, uma infraestrutura pública. O valor está no que se pode construir com ele, e não em algum suposto token X402 que alguém esteja tentando vender por aí. É uma ferramenta, não um ativo para especulação. É claro que o caminho à frente não vai ser fácil. Além desse ruído todo da especulação, existe um risco real. O de que novos gigantes surjam como facilitadores centralizados, recriando o mesmo problema de intermediários que o protocolo tenta resolver. A jornada para uma web com pagamentos nativos de verdade está só começando. E no fim fica a questão central que resume tudo isso. Será que o X402 é mesmo a chave para uma economia de máquinas aberta e autônoma? Ou a gente corre o risco de simplesmente criar jardins murados mais eficientes com novos donos? A resposta para essa pergunta, sem dúvida nenhuma, vai definir o futuro do comércio na internet.